Olá, meu querido, minha querida, tudo bem com você? Espero que sim! Você que está ao vivo comigo no chat, muito obrigado pela sua presença. Todos os dias aqui no período do almoço, a gente está junto aqui. Eu já peço para você curte a live e compartilha a live. Coloca no seu WhatsApp, no seu Facebook, para que outras pessoas também tenham acesso às informações que nós vamos passar. Pois bem, hoje de manhã, Arthur Lira deu uma coletiva ali e falou sobre alguns assuntos importantes. Falou sobre a responsabilização de Bolsonaro, sobre a responsabilização possível de 3 deputados federais eleitos que foram ali inquiridos pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras, em que são suspeitos de ato de incitação ao crime, dos atentados violentos para a abolição do regime democrático ali no domingo, dia 8, ali nos 3 poderes. Mas nós vamos acrescentar mais um nome. Então eu vou mostrar a fala dele e vou comentar com você alguns aspectos importantes. A primeira fala sobre Bolsonaro, na tela. O meu CPF é um, o CPF do presidente Bolsonaro é outro. Nós temos que ter calma nesse momento, investigar todos os aspectos. E a nossa fala, ela não muda. Todos que praticaram e contribuíram para esses atos de vandalismo devem ser severamente punidos. É interessante a gente ressaltar, né, que Arthur Lira foi um verdadeiro passador de pano, não é? Tinham mais de 150 pedidos de impeachment de Bolsonaro, que nós sabemos foi o grande incitador e é com certeza o chefe maior que está por trás dessa organização criminosa que chegou e acabou acontecendo o que aconteceu, que foi ali o atentado ao golpe e abolição do regime democrático no dia 8, domingo. Nós sabemos que Bolsonaro está por trás disso, seja como mandante, seja como autor intelectual, quiçá, se houver as investigações necessárias, vai ter os laranjas ali que está financiando e que financiou toda essa baderna, toda essa balbúrdia. E aí, Arthur Lira sempre passou pano, nós sabemos disso. Bolsonaro sempre insuflou, desde o primeiro ano do seu mandato, sobre um golpe. Ele sempre se estabeleceu como um projetozinho de ditador que queria tomar o poder e queria mandar em todos, porque afinal a caneta era dele. Só que se sucumbiu, não é? Não teve apoio das Forças Armadas, da sua grande maioria, que nós sabemos que tem um grupo ali de pessoas golpistas, pelo que tudo indica, nas Forças Armadas, mas não tem a força e não teve toda a estratagema. E eu já disse para você que o que nos salvou foi a burrice do clã e principalmente de Bolsonaro e sua trupe, não é? E basta ver a invasão lá de Brasília que a gente vai entender toda a percepção. Eles mesmos produziram provas contra eles mesmos, filmando, tirando foto, mandando live, uma situação horrorosa que denota a burrice de todos eles, notadamente o seu chefe maior. Então Arthur Lira agora fala que todos serão responsabilizados. Mas que pena que Arthur Lira não teve a força ou a coragem de ter feito o que tinha que ser feito antes, para evitar agora o que nós estamos passando. Existe um antecedente que foi a leniência e o silêncio de várias autoridades, como Augusto Aras, como o próprio Arthur Lira. Isso foi o antecedente e agora nós estamos diante do consequente, que é o resultado da omissão e da leniência de todos, notadamente porque as instituições foram invadidas, foram ali raptadas para um plano de governo, para um grupo político, para a defesa tão somente disso e de uma ideologia fascista e mentirosa de Deus, pátria e família. Agora eu quero que você veja o videozinho em que ele fala da responsabilização de possíveis deputados federais eleitos que possivelmente incitaram as pessoas à tentativa de golpe. Veja o que ele diz. A princípio, conversei com os 3 parlamentares e a PGR foi provocada, né? Eu tenho inclusive agora às 11 horas uma audiência com o procurador Aras para pedir a punição daqueles que a Polícia Legislativa conseguiu prender e identificar dentro das dependências da Câmara, mas eu não vi, nos 3 parlamentares, eu vou citá-los, deputado Nicolas, deputado André e deputada Clarissa, Ceará, Pernambuco e Minas Gerais, nenhum ato que corroborasse com os inquéritos que foram... Não vi da Silva, não. Me falaram esses 3. Clarissa Teres, Nicolas Ferreira e André Fernandes. O senhor não viu nenhum ato? No inquérito, não. Ele falou 3 nomes, né? O Nicolas Ferreira, o André Fernandes e a Clarice Teles. Trem assim.
Eu acrescento a Silva, o A e AP. Um trem assim também. Todos eleitos deputados federais e todos, pelo que tudo indica, incentivaram e, se brincar, participaram dos atos golpistas. Todos foram eleitos e todos estarão ali. E ele ainda fala que não viu, né? Não viu nos autos ainda do inquérito, até porque o inquérito começou agora. Mas logo, logo ele vai ver. Porque o que mais tem é vídeo dessa galera aí incitando as pessoas ao ódio, incitando as pessoas para o golpe. É o que tem na rede social. Inclusive foi bloqueado todas as redes sociais do Nicolas Ferreira, por exemplo. Então, infelizmente, existe essa situação. E o Arthur Lira diz que vai responder criminalmente. Essas pessoas têm que responder politicamente. Sim, André, sim, existe a responsabilidade político-administrativa, que não depende do judiciário. A política administrativa é mais rápida com a cassação do mandato pelos próprios pares ali da Câmara de Deputados Federais. Essa medida será necessária e será pedagógica, porque precisa cortar toda essa situação na raiz. E se não houver medidas pedagógicas nesse sentido, sem anistia política, não estou falando de judiciário, sem anistia política, meu querido, vão continuar aprontando. E eu já disse, se não houver as punições criminais, civis e administrativas políticas, eles voltarão mais organizados, voltarão mais violentos e voltarão sob uma nova liderança. Então é necessário que se feche todas as brechas, seja no campo criminal, político e civil. Senão, você, Arthur Lira, vai estar criando e alimentando os ratos, que depois vai te morder. É essa a situação. Então tem que haver a responsabilização, sim. E Arthur Lira não pode continuar, ou melhor, não pode adotar a postura de passador de pano como adotou em relação a Bolsonaro. Assim como Augusto Aras também não pode mais continuar com a postura de passador de pano como foi durante o governo Bolsonaro. Até porque eu já expliquei e mostrei para vocês que o presidente do Senado Federal, Arthur Lira, deu um... Arthur Lira não... O presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, já deu um recado para Augusto Aras, quando ele foi lá pessoalmente entregar as pessoas identificadas e pedindo punição e realmente que o Procurador-Geral da República haja como o fiscal da lei que é, como titular da denúncia. Então, Rodrigo Pacheco mandou um recado, até porque eu te expliquei que é Rodrigo Pacheco que inicia um processo de impeachment de Procurador-Geral da República. E Arthur Lira também vai lá. Diz que vai hoje conversar com Augusto Aras e pedir as responsabilizações necessárias, as investigações e as denúncias para a responsabilização de todos aqueles que foram identificados ali na Câmara de Deputados Federais. E essa situação tem que ocorrer, mas sempre tendo um fim específico, o chefe-mor. Porque se não alcançar o chefe-mor, os financiadores e aqueles que organizaram, vai dar tudo em pizza. Será bobagem. Vai ser, na verdade, um alimento para as feras que voltarão mais violentas. Inclusive, hoje já foi executado mais 3 mandados de prisão de 3 pessoas suspeitas de financiar e organizar. Aonde? No Rio de Janeiro, né? O ninho de Bolsonaro ali, o Rio de Janeiro. Inclusive, meu querido, deixa eu falar uma coisa para você. Anderson Torres, às vezes eu confundo Telles com Torres. Não é que eu confundo as pessoas, é que o Telles não sai da minha cabeça, não sei porquê. Mas o Anderson Torres, preso ontem, não é? Que foi encontrada a minuta com ele, que formalizaria o golpe, não é? Que foi ex-ministro da Justiça de Bolsonaro e era ex-secretário de Segurança Pública do DF, que deixou tudo acontecer sem qualquer resistência ali, invasão dos 3 poderes, que foi preso, já está se sentindo abandonado por Bolsonaro. E ele deve ser ouvido nos próximos dias, tá? Ainda não foi. Deve ser ouvido nos próximos dias. E aí, será que vai ter delação?
Será que ele vai entregar o chefe mor? Ou vai continuar tentando esconder o rabinho e colocar a mão para trás? O que você acha? Eu acho que logo, logo vão abrir o bico. E mais, eu já expliquei para vocês. Bolsonaro foi colocado na investigação desses atos criminosos golpistas de atentado contra o regime democrático. Bolsonaro foi colocado oficialmente como investigado a pedido do Procurador-Geral da República ao Supremo Tribunal Federal. E eu te expliquei que o próximo passo será o interrogatório de Bolsonaro. Por isso que é tão importante formalizar o ato, porque agora o próximo será o interrogatório de Bolsonaro. Só que para isso a polícia precisa de substratos de informação. Então ele precisa ouvir outras pessoas. Essas 3 pessoas que foram presas no Rio de Janeiro hoje, aliás, uma foi encontrada, 2 ainda não foi encontrada. Esses mandantes, esses financiadores têm que ouvir Anderson Torres e pegar e captar informações para fazer o cruzamento e depois intimar Bolsonaro para o interrogatório e fazer as perguntas certas, de forma certa, no contexto correto. A polícia não é boba. A polícia se fazia de besta antes porque estava ali totalmente tomada por policiais e profissionais cuja ideologia era proteger o chefe mor, sua família e seus amigos. As instituições que antes estavam sequestradas para um governo e voltaram agora para ser o que são. São instituições do Estado, independentes e autônomas. Logo, virão, as provas vão aparecer e as responsabilizações ocorrerão. Se não ocorrer, é pizza e vão voltar pior do que saíram. Os golpistas vão voltar pior do que saíram. Inclusive, vocês viram ontem no Fantástico os fiozinhos de ouros que participaram do ato golpista, do tal de Deus, Pátria, Família e Liberdade? Tinha de assassino a traficante. E várias outras situações de pessoas que estavam ali falando de Deus, Pátria e Família e eram e são bandidos. Meu querido e minha querida, eu já falei para vocês aqui, quem é de Deus não se envolve com esse tipo de ato violento. Quem é da família está cuidando da sua família, está trabalhando para trazer o pão de dia a dia. Quem é patriota não se levanta contra a própria pátria como fizeram. E quem visa a liberdade, respeita a liberdade do outro. Logo, tudo papo furado para enganar. A galera que foi enganada e que foi levada com efeito de manada foi. Muitos ali não sabem nem por que nem para que estava ali. Mas muitos deve muito. E vão responder no rigor da lei. Os mandantes, os financiadores, os autores intelectuais, quem bancou e quem estava ali na linha de frente nas redes sociais, incitando, fazendo a cabeça das pessoas, tudo a partir de mentiras e fake news. Inclusive, Arthur Lira falou mais. Ele falou que tem deputados federais eleitos propagando fake news sobre a tentativa de golpe, dizendo que não houve destruição de bens, dizendo que não foi violento, etc, etc e tal. Veja aí. Inclusive parlamentares que andam difamando e mentindo com vídeos dizendo que praticamente houve inverdades nas agressões que a Câmara dos Deputados sofreu no seu prédio, né? Então, esses deputados serão chamados à responsabilidade porque todos viram, as cenas são terríveis, violentas, gravíssimas, e a gente tem que ter... Inclusive, aquele que gravou no Salão Verde dizendo que não... É justamente isso. Então, eles terão que ser chamados à responsabilidade porque, de qualquer maneira, é um parlamentar eleito e não pode estar divulgando fatos que não condizem com a realidade. E eu vou falar uma coisa para vocês. Tem que haver as responsabilidades políticas, com cassação de mandato para essa galera que continua mentindo nas redes sociais. Deputados federais e senadores
Tem que haver, não ficar esperando só a questão judicial em relação ao inquérito das milícias digitais, mas tem que haver uma ação política de impeachment e cassação de mandato dessas pessoas que são golpistas e que estão ali infiltrados no poder para alimentar e dar base para uma organização criminosa que visa um golpe de Estado. E se isso não ocorrer, pode preparar para daqui 2 anos a gente assistir outra cena lamentável, só que será mais grave, mais organizada e com novas lideranças. Tem que cortar pela raiz agora. Tem que haver esse caráter pedagógico agora. Se não, como eu expliquei, vai ter um antecedente da leniência, da omissão, como houve em relação a Bolsonaro, e vamos então ver os consequentes, que será uma nova tentativa de golpe e toda a situação se repetindo, só que mais violentos e mais organizados dessa vez. Se o governo, se os poderes continuarem alimentando as serpentes, as cobras caninanas que os circundam, daqui a pouco, meu querido, vai ser picado e o veneno vai entrar em todo o corpo das estruturas de poder. Aí é o fim da democracia. Compartilhe esse vídeo. Você que está ao vivo agora comigo, muito obrigado pela sua presença. Estamos juntos todos os dias aqui no período do almoço. Eu peço para você curtir a live, eu peço para você compartilhar a live e principalmente deixe o seu comentário. E aí? Vai haver as responsabilizações ou não? Vão passar pano de novo e vão se omitir, vão se silenciar e vamos assistir novamente o antecedente e o consequente que nós vimos em relação a Bolsonaro? Deixe seu comentário que é importante. Curta, comenta e se inscreva no canal caso você não seja inscrito, porque aqui a informação é sempre de forma clara, objetiva e sempre com muita seriedade. Beijo no coração, no seu coração, de você que está aí no chat ao vivo comigo agora. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.